Existe um momento em nossa jornada em que percebemos que não somos nós que encontramos o caminho, mas o caminho que nos encontra. Se estas palavras chegaram até você agora, respire. Permita-se sentir por um instante que este não é um encontro casual, fruto de um algoritmo aleatório. Considere-o um evento de sincronicidade, um espelho que o universo posiciona à sua frente apenas quando sua alma sussurra que está pronta. Este não é um conteúdo que se busca em meio ao ruído do mundo. É um silêncio que te encontra, uma ressonância que acontece quando seu campo energético atinge uma frequência muito específica. A frequência da receptividade, a vibração que antecede a verdadeira mudança. A sabedoria de Cláudio Naranjo nos convida a olhar para o despertar da consciência não como um ato de adicionar algo que nos falta, mas como um processo de remoção corajosa. É o ato de retirar, camada por camada, as couraças que o ego construiu para nos proteger, as fixações de caráter que nos mantêm girando nos mesmos padrões dolorosos. O grande salto que sua alma anseia não é para fora, para uma nova paisagem ou uma nova vida. O salto é para dentro. É um mergulho profundo no seu ser autêntico, aquele que sempre esteve aí, pacientemente aguardando por baixo dos escombros do que nos disseram que deveríamos ser. Ele espera para ser liberado. E por onde se inicia essa liberação? Onde está a chave que abre a primeira porta? O conceito de inteligência emocional, como nos apresenta Daniel Goleman, nos oferece a resposta. Mas vamos traduzir isso para a linguagem do coração. A verdadeira prontidão energética começa com a autoconsciência. É a coragem de finalmente olhar para dentro e nomear as emoções que se tornaram estagnadas. Aquela ansiedade silenciosa que aperta o peito ao final do dia, aquela frustração velada que rouba o brilho do olhar. Sem esse reconhecimento, sem essa alfabetização emocional, essas emoções atuam como uma âncora invisível e pesada, impedindo o movimento. A prontidão para o salto é, antes de tudo, aprender a ler a si mesmo. Existe uma dor silenciosa, um tipo de cansaço que poucas pessoas reconhecem em voz alta. É o esgotamento profundo da alma que passou anos se preparando para a grande mudança, para o salto que nunca acontece. É a angústia de ter a estante cheia de livros, a mente cheia de teorias, o coração cheio de esperança, mas os pés continuam fincados no mesmo lugar. Essa paralisia, depois de tanto esforço, gera uma dissonância interna profunda, um eco doloroso que sussurra que talvez haja algo de errado conosco, que talvez não sejamos capazes da transformação que tanto buscamos. Nesse esforço incansável, muitas vezes caímos em uma armadilha sutil e invisível, a da preparação performática. Nós passamos a confundir o acúmulo de conhecimento, um ato que alimenta o ego, com a sensação de progresso, com a verdadeira incorporação da sabedoria, que é um estado do ser. O nosso cérebro, por vezes viciado na pequena descarga de dopamina que cada nova informação traz, acaba por sabotar a quietude, o silêncio e o tempo de digestão que são absolutamente necessários para uma integração vibracional real. O excesso de preparação se torna, paradoxalmente, a própria barreira que nos impede de avançar. A revelação que desfaz esse nó é profundamente contra-intuitiva, porque ela não pede mais esforço, mas menos. O salto não requer mais força, mais controle ou mais um curso. Ele demanda o que a neurociência hoje começa a entender como coerência cardíaca, um estado de sincronia rítmica entre o coração e o cérebro, onde o campo eletromagnético do corpo se expande e se estabiliza. É um estado de permissão, não de perseguição. Sua energia não está pronta quando você sabe mais ou quando você luta mais. Sua energia está pronta quando ela finalmente para de lutar. Para cultivar esse estado, podemos nos presentear com um pequeno ritual de retorno ao corpo, um momento de pausa coerente. 3 vezes ao dia, por apenas 2 minutos, permita-se parar. Feche os olhos, se for seguro, e leve toda a sua atenção para a área do seu coração. Comece a respirar de forma mais lenta, mais profunda e ritmada, talvez inspirando por 5 segundos e expirando por 5 segundos. Enquanto respira assim, evoque ativamente um sentimento genuíno de gratidão ou de cuidado por algo ou alguém em sua vida. Este ato simples
treina o seu sistema nervoso a sair do modo de emergência, do modo de luta ou fuga, e a entrar no estado de repouso e reparo. Este é o verdadeiro solo fértil, onde o salto pode, finalmente, acontecer. Se a luta constante não é a resposta, então o que nos mantém presos? Precisamos olhar com coragem para um ponto cego da nossa psique, um lugar de lealdade invisível. De uma forma que a mente consciente raramente percebe, nós mantemos uma fidelidade energética às nossas dores e aos nossos fracassos do passado. Fazemos isso porque foram esses traumas que definiram a nossa identidade. Foi a sobrevivência a eles que construiu a história de quem acreditamos ser. E assim, o salto para uma nova realidade, para um novo eu, pode ser sentido nas profundezas do nosso ser, como uma traição a essa parte de nós que tanto lutou para chegar até aqui. Isso nos permite desconstruir um dos mitos mais paralisantes da jornada espiritual: a crença de que precisamos curar absolutamente tudo antes de podermos avançar. A cura, na verdade, não é um pré-requisito para o salto. Ela é, em muitos casos, uma consequência dele. Assim como sugere a profecia autorrealizável, quando começamos a nos tratar, a sentir e a agir como a pessoa que já realizou essa transformação, nós ativamos novos circuitos neurais e novos comportamentos. E são esses novos padrões que aceleram a cicatrização das velhas feridas de um lugar de presença, e não de análise interminável do passado. O fator silencioso que opera por trás da estagnação é a dissonância profunda entre a nossa intenção consciente e a nossa memória celular. Você pode afirmar com toda a força da sua mente: eu estou pronto. Mas se o seu corpo, em seu vasto arquivo de memórias e sensações, carrega a vibração do eu não mereço ou a crença de que é perigoso ser feliz, é essa frequência mais profunda que o universo decodifica e responde. A mente pode tentar negociar com a realidade, mas o corpo não mente. Ele é a verdade da nossa energia no agora. Podemos, então, usar uma metáfora. Imagine que a sua energia é como um solo, um terreno fértil. Você pode jogar nesse solo as sementes mais potentes, que são as suas intenções e os seus sonhos. Mas se esse solo está envenenado pela acidez da autocrítica constante, ou se ele está seco e rachado pela falta de autocompaixão, nada pode florescer ali. O salto, portanto, não é um ato de voar para longe desse terreno, é um ato de alquimia interior. É o trabalho sagrado de cuidar do seu próprio solo, de nutri-lo e transformá-lo, para que as sementes que você já carrega possam finalmente germinar. Vamos por um instante inverter o nosso ponto de vista. Permita-se imaginar o seu eu do futuro, aquela versão de você que já realizou o salto que tanto almeja. Mas aqui, vamos fazer diferente. Não se pergunte o que essa pessoa pensa. A mente nos levaria para o mesmo labirinto de sempre. Em vez disso, pergunte ao seu corpo: como esse eu do futuro se sente ao acordar pela manhã? Como é o ritmo da sua respiração? Como os seus ombros se sentem, livres do peso que carregam hoje? Como ele caminha pelo mundo? A maioria de nós tenta pensar como o nosso eu futuro, mas o segredo é sentir como ele. A frequência vibracional é uma linguagem do corpo, uma linguagem emocional, não mental. A neurociência hoje nos oferece um vislumbre do porquê essa prática é tão poderosa. O nosso cérebro não faz uma distinção clara entre uma experiência que foi realmente vivida lá fora e uma experiência que foi vividamente imaginada e, crucialmente, sentida aqui dentro. Ao gerar intencionalmente o estado emocional do seu desejo já realizado, você está criando no seu sistema nervoso o que podemos chamar de uma memória do futuro. O seu cérebro e o seu corpo, então, começam a operar a partir dessa nova realidade interna, ajustando sutilmente a sua percepção, as suas escolhas e a sua energia, para que coincidam com essa memória que você plantou. Podemos transformar isso em um pequeno ritual matinal, um ensaio emocional de 5 minutos. Todas as manhãs, antes que o mundo externo possa reivindicar a sua atenção, antes mesmo de olhar para o celular, não se esforce para visualizar o que você quer. Apenas sinta. Sinta no seu corpo a emoção exata do resultado. É uma sensação de alívio que finalmente relaxa a sua mandíbula? É uma expansão morna e suave no centro do seu peito?
É uma calma profunda que desce sobre os seus ombros. Isole essa sensação pura, livre da história, livre do como e do porquê, e apenas a sustente por 5 minutos. Você está ensinando ao seu corpo pacientemente a falar a linguagem do seu novo destino. A consequência imediata e mais libertadora deste ensaio diário é que a ansiedade pelo quando começa a diminuir drasticamente. A urgência se dissolve. Quando você descobre que já pode acessar o sentimento do seu desejo no agora, a necessidade de controlar o processo desaparece. E essa dissolução da pressa, essa entrega confiante, é a liberação final da resistência, que sem que você soubesse, impedia a manifestação de chegar até você. Por trás do nosso hábito incessante de pedir, de negociar com o universo, de visualizar e de tentar fazer a nossa parte, existe uma dor que muitas vezes não olhamos. É a dor de uma profunda desconfiança no processo da vida. Essa necessidade de estar sempre ativo, sempre fazendo algo, mascara um medo profundo de que, se pararmos, se nos aquietarmos, nada irá acontecer. É uma tentativa exaustiva e sutil de microgerenciar o campo quântico, nascida da crença de que tudo depende unicamente do nosso esforço. Existe um conceito que nos liberta dessa exaustão. É a diferença entre a intenção ativa e a receptividade magnética. A intenção ativa é uma energia masculina, focada, poderosa para definir um alvo, para apontar uma direção clara. Mas o salto em si, o momento em que a realidade se dobra para nos encontrar, acontece em um estado de receptividade magnética. Uma energia feminina aberta, um estado de ser que não persegue, mas atrai a realidade correspondente sem esforço, pela simples força da sua nova assinatura vibracional. É por isso que o silêncio é, em última instância, mais poderoso do que a súplica. O ruído constante de nossas mentes com seus pedidos, medos, dúvidas e checagens cria uma espécie de estática energética que impede a clareza do sinal. O silêncio, e não falamos aqui de um silêncio vazio e ansioso, mas de uma quietude expectante e confiante, é o vácuo sagrado que permite que a nova realidade seja finalmente atraída para o seu espaço. É no silêncio que o universo pode, finalmente, nos responder. Podemos pensar nisso como um rádio antigo. Primeiro, você gira o botão com cuidado e precisão para sintonizar a estação que deseja ouvir. Essa é a sua intenção. Mas depois de encontrar a frequência, você precisa ficar quieto para conseguir ouvir a música. Essa é a manifestação. Se você continuar girando o botão freneticamente, gritando com o aparelho para que ele toque a canção, tudo o que você ouvirá será o chiado da interferência. A verdadeira prontidão para o salto é saber a hora de sintonizar a frequência e a hora sagrada de apenas silenciar e escutar. Precisamos ter cuidado com uma última fantasia, talvez a mais sedutora de todas na jornada espiritual, a fantasia da fuga. A armadilha de acreditar que o grande salto quântico nos levará para uma vida completamente diferente. Uma utopia onde os problemas que temos hoje simplesmente não existem. Essa busca por um paraíso exterior é uma busca do ego. A verdadeira e mais profunda transformação é uma mudança radical de percepção sobre a vida que você já tem, sobre o lugar onde você está agora. A grande virada de chave na consciência acontece quando entendemos que não saltamos para fora dos nossos desafios, mas sim para acima deles. Nós adquirimos uma nova altitude de consciência, um novo ponto de observação. E a partir dessa nova perspectiva, os antigos problemas parecem menores, mais manejáveis ou, em muitos casos, perdem completamente a sua carga emocional e se tornam irrelevantes. A geografia externa, a sua casa, o seu trabalho, as suas relações, pode até continuar a mesma, mas a paisagem interna é outra, completamente outra. Existe um teste simples e silencioso para saber se você já saltou. É o momento em que você percebe, com uma clareza que acalma, que a sua paz interior não depende mais da resolução daquele problema externo. É quando a sua capacidade de gerar e manter a sua própria coerência emocional se torna a sua nova âncora, e não mais as circunstâncias que o rodeiam. A sua paz deixa de ser uma consequência do mundo lá fora e passa a ser uma fonte que emana de dentro de você. A analogia final para isso é a mais perfeita de todas.
O salto é como o momento em que uma criança aprende a ler. Antes, as letras em uma página eram apenas rabiscos pretos, formas sem sentido, confusas e frustrantes. Esses são os seus desafios. Após o salto da alfabetização, a criança olha para a mesmíssima página e vê histórias, significados, emoções e mundos inteiros. As letras não mudaram, a página não mudou, a criança mudou, e assim o nosso círculo se completa. Este encontro, que começou como um eco da sua prontidão, nos guiou por uma jornada interior. Juntos, desconstruímos a armadilha do esforço, decodificamos a nossa lealdade secreta à dor, praticamos o ato de assinar o futuro com a emoção do presente e redescobrimos o poder do silêncio receptivo. Nós viajamos da compreensão da nossa paralisia até a percepção de que o salto não é para outro lugar, mas para uma nova forma de ver o mesmo lugar. Retomando a profunda sabedoria de Cláudio Naranjo, o objetivo final de toda essa jornada não é alcançar um estado de perfeição iluminada, um ser humano livre de falhas. É, na verdade, cultivar a coragem de ser autenticamente quem se é, com todas as nossas luzes e com todas as nossas sombras. O verdadeiro ser que emerge depois do salto não é um ser impecável, é um ser inteiro. A cura não vem da eliminação das nossas facetas, mas da sua integração amorosa. Como nos ensina o pensamento de Ken Wilber, o crescimento espiritual é um processo de transcender e incluir. Você não abandona o seu eu antigo, você o transcende, levando consigo, com compaixão, todas as lições que ele aprendeu na dor. O salto não é uma ruptura com o seu passado, mas a inclusão dele numa consciência mais ampla e sábia. A sua nova energia não apaga a sua história, ela a ressignifica. Gostaríamos de saber com toda a sinceridade, qual insight deste encontro mais tocou sua alma hoje? E como ele ressoa com a sua frequência neste momento? Seu compartilhamento nos comentários ajuda a tecer este porto seguro para outros viajantes da alma. Se esta jornada fez sentido para você, inscreva-se e ative as notificações para continuarmos a aprofundar juntos. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.